Bom dia, irmãos, você que está aí se conectando, acompanhando a nossa live da Igreja Bíblica da Paz de Jundiaí. Comece aí a se conectar, tomar o teu lugar. Nós vamos começar esse tempo, um tempo em que nós estamos aqui para adorar o Senhor. Então eu quero te convidar nesta manhã para que você possa esquecer de tudo que está aí à sua volta. Aproveite que você está na sua casa, no conforto da tua casa, e busque uma adoração profunda com o Senhor. Eu quero te encorajar nesta manhã que você possa se entregar neste tempo em adoração ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção e eu quero te convidar. Coloca o teu coração aí, fecha os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós entramos na tua presença, Pai, nesta manhã, Senhor. Ó Deus, porque nós queremos ser visitados pelo Senhor. Porque nós queremos, Pai, ter um encontro com o Senhor nesta manhã, Senhor. E nós te pedimos, Pai, visita, Pai, os nossos corações nesta manhã. Ó Deus, que nós possamos sentir a Tua presença, Pai, agindo, Pai, que nós possamos sentir, Pai, ó Deus, a Tua unção se manifestando, Senhor, sobre a nossa vida, na nossa casa, Pai, na nossa família, Pai. Em nome de Jesus nós queremos, Pai, que a Tua presença tome conta, Pai, do ambiente em que nós estamos, da nossa casa, Pai, Senhor. Em nome de Jesus, venha e toma o Teu lugar em nosso meio, Pai. Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Nós queremos, Pai, te adorar, te engrandecer, Pai. Nós queremos ter um encontro contigo, Senhor, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, nós queremos nos colocar aqui, Pai, de coração aberto, Pai, para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar.
pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, tu és santo, o teu amor, Senhor, não falha. Santo és, santo. És o nosso Rei. Aleluia. Santo és, Senhor. Bom dia, irmãos queridos. Uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã, para o nosso culto deste domingo. Eu espero que você receba a palavra de Deus aí no seu coração, que ela encha a tua vida e que você seja abençoado. É sempre bom, né, nós estarmos juntos, mas o juntos é um pouco diferente, né? O juntos através da internet. Então, faça da sua casa uma igreja, faça da sua casa um lugar de adoração a Deus, faça deste lugar um lugar de comunhão com o Senhor, e eu tenho certeza vai ser uma bênção para você. Eu quero, nesta manhã, dividir com vocês uma palavra que certamente vai nos trazer alegria ao coração, que vai abençoar a nossa vida, que está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 21 em diante, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho lido algumas mensagens e algumas postagens, e a gente vê muitas vezes desespero das pessoas. Desespero por causa do amanhã, desespero pelas situações que a gente não tem como palpar, não são palpáveis, não são atingíveis, desespero pelo futuro incerto, pela nossa incapacidade de antever os acontecimentos. E eu mesmo, algumas vezes, eu me pego pensando em como será o dia de amanhã, o que vai acontecer com a economia do nosso país, como nós vamos sobreviver a essa possibilidade de caos que tanta gente fala, e isso traz preocupação, né, no coração, no nosso coração, no coração das pessoas. A vida do homem, ela é feita de altos e baixos, cheia de altos e baixos, né, com períodos em que tudo vai bem, que você está seguro, e outros períodos que parecem ser muito difíceis de serem suportados. Um dia você acorda bem, você se sente feliz, mas há outros em que você acorda mal, sentindo-se muito mal. Esse livro é chamado Livro de Lamentações, foi escrito por um homem que viveu a maior parte da sua vida em grande decepção. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias. Ele foi chamado para o ministério profético ainda muito jovem, na época do rei Josias. O rei Josias era um rei piedoso que buscou a Deus e fez o que era reto diante de Deus, está registrado lá na Bíblia. E nós vemos lá em Jeremias, no começo do livro de Jeremias, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6, ele responde ao chamado profético de Deus, dizendo-se incapacitado para exercer o ministério, pois se considerava uma criança. No entanto, Jeremias profetizou
por 45 anos, durante o reinado de vários reis, do rei de Judá, reis de Judá, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Jeremias ele não se casou porque Deus o proibiu de se casar. Abriu mão de uma vida normal e testemunhou o declínio do reino de Judá. Ele foi um apoiador e incentivador da reforma religiosa promovida durante o reinado do rei Josias. Josias resolveu remover os altares de adoração a deuses estranhos da terra de Israel e reparou o templo. Mas apesar de todo esse esforço de Josias, o que se viu na verdade foi uma atitude hipócrita da maioria das pessoas que não se importavam com a palavra de Deus, que não se importavam em fazer a vontade de Deus, que não se importavam em adorar a Deus com o seu coração verdadeiramente. Sabe, queridos, eu vejo que essa situação, ela se repete sempre na história. E nós podemos ver nos nossos dias as pessoas brincando de servir a Deus. Naquela época, oficialmente, a idolatria tinha sido eliminada de Judá, mas no coração das pessoas ela de fato persistia. Jeremias 7,18 registra a palavra de Deus ao profeta falando dessa situação. E diz lá assim: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Eles tinham um Deus que era um Deus tremendo, que cuidava da vida deles, que cuidava do dia a dia deles, que supria as necessidades, e ainda assim eles se permitiram serem contaminados e contagiados por outras formas de adoração que não a adoração ao Deus verdadeiro. Josias era um rei piedoso, temente a Deus. Nos dias do seu reinado, Jeremias nunca teve problemas. E ele sempre teve um relacionamento muito bom, excelente com o rei. Mas Jeremias profetizou para um povo que não o ouvia. O verso 18 do capítulo 11 do livro de Jeremias mostra que seus conterrâneos até mesmo tentaram matá-lo. Ministerialmente falando, queridos, a qualquer pessoa no lugar de Jeremias provavelmente se sentiria extremamente frustrada por falar a palavra de Deus e não ser ouvida. Israel, o reino do norte, já havia sido levado para o cativeiro assírio por causa dos seus pecados. Essa situação já deveria servir para Judá como uma referência. Os assírios tomaram o reino do norte por causa dos pecados do povo de Deus ali em Israel. Depois que Josias morreu, Joaquim, seu filho, assume o trono de Israel. Joaquim é um rei impiedoso e não temente a Deus, diferente do seu pai, e leva Israel a um estado de calamidade. O que nós vemos, queridos, é que os babilônios invadiram Judá e a destruíram, e levaram todo o ouro e a prata que havia no templo para a Babilônia, destruíram o templo e levaram para o cativeiro a maior parte dos judeus. Todas essas coisas aconteceram durante o tempo do ministério profético de Jeremias, e muitas dessas situações ele tinha profetizado a respeito. Ele tinha falado, ele tinha gritado nos cantos pelas cidades, dizendo o que ia acontecer, mas as pessoas não lhe deram ouvidos. Nada pode ser mais desalentador para o profeta, para o pastor, para aquele que prega a palavra de Deus. Nada pode ser mais desesperançoso do que isso, não é verdade? Judá tinha a oportunidade de mudar a sua história, não cometendo os mesmos erros dos seus irmãos do Reino do Norte. Nós, queridos, nós temos uma história passada que nos mostra o declínio da humanidade dia após dia. E ainda assim vemos as pessoas enxergando o buraco à sua frente e caminhando, correndo, em direção a ele. O que vemos
aqui nessa história um homem extremamente esperançoso e desejoso de ver a graça de Deus. Nós precisamos ter essa esperança também no nosso coração. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração. Esse texto que nós lemos, queridos, ele fala da fidelidade de Deus. E é em cima deste princípio que Jeremias foca a sua palavra. No versículo 1 do capítulo 3, ele começa dizendo assim: olha, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cerrou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Esse, queridos, é o contexto das declarações de confiança de Jeremias na fidelidade de Deus. E a gente vê aqui um contraste, na verdade, muito grande. Alguém que fala de uma desgraça, alguém que fala de uma situação muito ruim, mas ele está falando sobre isso para enfatizar a fidelidade de Deus. Ele nessa situação, ele descreve a calamidade da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor por volta do ano 586 a.C., depois de vários ataques que a cidade sofreu. Ele escreve esse texto cerca de 10 anos, mais ou menos, após estes acontecimentos. Jeremias foi testemunha de toda essa situação, de toda a calamidade que se abateu ali sobre Judá. Quando a gente lê esse livro, o título original desse livro em hebraico é Eká, que significa como? É uma exclamação interrogativa expressando indignação. Como? Como isso aconteceu? O livro de Lamentações começa o primeiro verso desta maneira. Ele diz: como já solitária a cidade outrora populosa. Como já solitária. A cidade que era um exemplo para a nação de Israel. E hoje ela está destruída. Como o Senhor permitiu que isso acontecesse. Como a cidade ficou quase deserta, milhares de pessoas morreram, mães assassinaram seus filhos para comer a sua carne por causa da fome. Como Deus permitiu, a gente muitas vezes hoje se pergunta como Deus permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de tantas pessoas. Por quê? Por que Deus permite essas coisas acontecerem? O que acontece? Como o Senhor permitiu? Como isso pôde acontecer? O que nós podemos ver, queridos, até mesmo nessa história, que a causa de tanta tragédia na vida do homem, ela está de fato ligada ao seu modo de vida. Pecado, ele traz consigo uma força destrutiva e é consequência das atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. A gente pode exemplificar isto, por exemplo, você compra 1 litro de soda cáustica e no rótulo vem a recomendação, diz lá: cuidado, produto perigoso. E junto vem lá um manualzinho de como você deve manusear este produto. Se você não toma os devidos cuidados, e se você coloca a sua mão diretamente naquele produto, certamente você sofrerá as consequências da sua inconsequência e verá a sua carne sendo consumida pela soda cáustica. Muitas vezes, as nossas atitudes inconsequentes
acabam alcançando até mesmo aqueles que nada fazem para merecer as consequências dos meus atos. Se você compra algum produto perigoso, por exemplo, um remédio, e vem a recomendação, não deixe ao alcance das crianças, e você não toma os devidos cuidados, você coloca em risco até mesmo aqueles que sequer têm condições de avaliar as consequências dos seus próprios atos. Da mesma forma, queridos, nós temos a palavra de Deus, que nos orienta como nós devemos viver uma vida santa. E quando nós a ignoramos e pecamos, consequências virão sobre a nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa inconsequência. E pessoas à nossa volta vão ser afetadas por causa disso. A situação de destruição ali de Judá era tão grande que as pessoas, sem noção do que era certo ou errado, coziam a carne dos seus filhos para poder sobreviver. Tornaram-se carniceiros, renderam-se ao canibalismo. Lamentações 5:11, ele fala sobre isso lá. Ele fala também assim, olha, forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Mulheres foram estupradas, foram violentadas. Eles já não tinham mais, já não podiam mais adorar a Deus, porque o templo, que era o centro de adoração a Deus naquela época, tinha sido destruído. A história nos mostra que os babilônios invadiram Jerusalém, os caldeus invadiram Jerusalém, os moabitas invadiram Jerusalém, os sírios invadiram Jerusalém, todas estas nações vizinhas invadiram Jerusalém, trouxeram destruição. Mas Jeremias diz no capítulo 1, versículo 12, ele diz, olha, foi Deus que fez isto. Deus que fez isto. Ele reconhece que ali havia o julgamento de Deus por causa do pecado da nação de Judá, do reino de Judá, das pessoas. E apesar de tudo isto, nós vemos que Jeremias conhece o Deus a quem ele serve. Ele sabe que Deus, esse Deus é um Deus misericordioso. É o mesmo Deus que eu e você servimos. Deus olha para a nossa vida com misericórdia. Deus olha para a nossa vida com amor. Lá no versículo 21, então, ele escreve, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E no versículo 22 ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. E por fim ele diz, grande é a tua fidelidade. Ele diz, olha, eu posso me lembrar de que Deus é um Deus misericordioso e de grande fidelidade, apesar de tudo isto que nós vivemos, apesar de todo o julgamento que nós sofremos, apesar de todas essas situações, eu creio que Deus pode se voltar para nós, eu creio que Deus pode olhar novamente para a nossa vida, se nós nos arrependermos, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós colocarmos a nossa vida na mão dele. Sabe, queridos, a Bíblia fala em diversos lugares sobre a misericórdia e a fidelidade de Deus. Eu separei alguns textos que falam sobre isso. Êxodo 34:6, ele diz lá, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Lá em Deuteronômio 32:4 diz assim, eis a rocha, ele compara a fidelidade de Deus a uma rocha, a firmeza, né? Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e ele é reto. Nós temos 2 salmos que falam sobre a fidelidade de Deus também. Salmo 89, versículo 2, ele diz assim, a tua fidelidade, ó Senhor, tu a confirmarás nos céus. E por fim, o Salmo 119, 90, ele diz, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. A fidelidade de Deus nos alcança também nesses dias.
A fidelidade de Deus também alcança corações que estão dispostos a servir a Deus com todo o seu interior, com toda a sua vida. Sabe, eu creio que Jeremias deveria ter em mente essas escrituras e ele se lembra disso. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Esta é a palavra para você no dia de hoje. Deus é um Deus fiel. Mesmo em meio ao caos, Deus é fiel. Lá no verso 21 e 22, Jeremias fala sobre Deus, ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ele está falando sobre o Deus que ele conhece, o Deus que ele crê, o Deus que ele aprendeu a amar, o Deus que ele aprendeu a adorar. Ele fala sobre aquilo que ele conhece de Deus. Mas nós vemos uma mudança de postura de Jeremias no versículo 23, porque ele diz assim, olha, grande é a tua fidelidade. Ele deixa de falar de Deus, ele passa a falar com Deus. Sabe, queridos, nós precisamos conhecer o Deus que nós temos. E nós precisamos também aprender a falar com o Deus que nós temos. De colocar a nossa vida diante de Deus, de dizer para Deus da nossa confiança na fidelidade dEle, que nós sabemos que Ele é um Deus fiel para cumprir tudo que Ele tem prometido para mim e para você. Quando nós nos lembramos de quem Deus é, nós podemos colocar nossa confiança nessa fidelidade. Ele então termina o texto dizendo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Lamentações 4:10 fala de situações que ele presenciou, mas ele diz que ele crê no Deus que pode transformar todas as situações de tragédia na nossa vida, que Ele pode transformar todas as situações de adversidade na nossa vida. Não importa aquilo que nós estejamos passando, não importa o que estejamos vivendo, quando a gente se volta para Deus, quando a gente reconhece a fidelidade de Deus, quando a gente pede perdão ao Senhor por aquilo que fizemos de errado, o Senhor volta para nós, Ele olha para a nossa situação, Ele diz, eu tenho algo novo para você. Deus é fiel. Deus é fiel. Que Deus possa ser fiel na tua vida, que Deus possa ser fiel nos teus caminhos, que você reconheça em Deus aquele que pode prover todas as suas necessidades e que você volte o seu coração para Ele. É isto que nós queremos que você faça nesta manhã, em nome de Jesus. Que você tenha sido abençoado com esta palavra, que o Senhor encha teu coração, que você saia do seu lugar aí, crendo que realmente Deus vai fazer grandes coisas, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, mesmo nas adversidades que nós estamos vivendo, mesmo nos momentos de luta que você tenha que passar, não só este, mas que você tenha que passar num tempo futuro também. Creia sempre no Senhor, creia que Ele é um Deus fiel. Amém, queridos. Deus abençoe você. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor Deus da nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Não há
declaramos sobre a nossa nação que tempos melhores estão por vir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh!